Fala pessoal, aqui Fagundes com mais um vídeo para vocês, vídeo para falar de De Jong, né? Falei que estava devendo esse vídeo, ia fazer esse vídeo aqui para vocês, um vídeo para falar o que eu acho que vai acontecer com De Jong, presente de De Jong, futuro dele, oferta de renovação, suposta oferta de renovação, tá? E o que eu acho que vai acontecer, em minha opinião, o que eu faria se eu fosse De Jong e o que eu faria se eu fosse o Barcelona nessa situação, tá? Porque de fato a situação chegou num ponto que alguma decisão importante vai ser tomada. E será tomada aí ao final dessa temporada, a gente tem quase certeza disso, tá? Mas vamos falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo e eu conto com a colaboração de vocês aqui nos comentários, tá? Leia os comentários de todo mundo aqui, já falei, não precisa concordar comigo aqui, meu papel não é tentar convencer ninguém, eu dou a minha opinião, já falei isso aqui esses dias, tá? Eu dou a minha opinião aqui, eu não dou a opinião popular. Se eu quisesse dar opinião popular, eu não estava aqui, eu estava trabalhando na TNT. Então, assim, eu dou minha opinião, o espaço está aberto para vocês aí, contanto que mantenham respeito, a gente conversa à vontade aqui, tá? Leia os comentários de todos. Todo mundo, muita gente feliz com a vitória do Barcelona, muita gente também preocupado com a defesa, com os gols sofridos. Eu também tenho preocupações, tá? Vou ver se eu faço um vídeo para vocês sobre isso também. Claro, ajustes precisam ser feitos, a temporada é muito longa, você precisa fazer adaptações. Vamos ver como é que o time responde com o retorno de Araújo. Eu também tenho preocupações, tá? E todo comentário é sempre bem-vindo, tá? Antes de começar a falar sobre o De Jong, eu quero agradecer aos membros, agradecer a todo mundo que tá aqui, o pessoal que dá seu suporte, o pessoal que hype o vídeo, o pessoal que dá like, compartilha com um amigo, que deixa o comentário aí e tal. Pessoal que é membro do canal, se você quiser virar membro do canal, tem um botãozinho, seja membro, tem um vídeo explicando os níveis de membro aí. Lembrando que aqui é um canal de torcedor do Barcelona menos caótico, né? O torcedor do Barcelona sempre gosta de fazer muito barulho, negativo. Aqui é um canal de torcedor do Barcelona menos caótico, um canal de torcedor que procura entender os contextos antes de sair criticando tudo e todos. Se você se identifica com a mensagem que é passada aqui, você será muito bem-vindo se você quiser participar aí do canal, ajudar a manter esse canal. No mais, roda a vinheta pra gente falar do querido Frank De Jong. Querido, para alguns não é mais, para outros ainda é o querido Frank De Jong, mas roda a vinheta. Pois é, senhores, falar hoje sobre a fera, fala hoje sobre o Frank De Jong da massa, um jogador aí com relação com a torcida do Barcelona, relação de amor e ódio, né? Tem hora que todo mundo fala De Jong God, brabo do game, melhor meio campista do mundo, tem hora De Jong fora, salário absurdo, jogador preguiçoso, não sei o que lá, e papapá. Vocês sabem como é, né? A torcida meio caótica. E então vou falar um pouquinho sobre De Jong, sobre o que eu acho do presente dele no Barcelona, futuro, opinião se eu fosse De Jong e opinião se eu fosse o diretor do Barcelona que fosse tomar alguma decisão, tá? É o seguinte, De Jong chegou no Barcelona em 2019, aquela contratação que você olhava para o mercado da bola e falava, que acerto. E acerta, esse jogador é a cara do Barcelona, vai dominar o meio-campo do Barça aí pelos próximos 10 anos, fácil. Esse cara é o brabo do game e que contratação que o Barcelona fez, uma das poucas decisões acertadas da gestão anterior, né? Tirando a renovação, que De Jong estava no bolo dessas renovações aí caóticas, 15 dias para o presidente ir embora, né? Tirando isso aí, até hoje o pessoal pega no pé de De Jong por causa de salário, essas coisas, tá? Então, assim, todo mundo acreditou que De Jong ia revolucionar ou dominar o meio-campo do Barcelona. Só que às vezes a carreira de jogador de futebol depende de muita sorte. Às vezes as coisas na vida também assim, né? Depende de muita sorte. E De Jong chegou no Barcelona num momento de fim de ciclo. No momento onde umas vacas sagradas estavam no time, já não estava com aquelas dinâmicas de treino ideal, o time perdendo um pouco da sua identidade, mostrando algumas fragilidades, mostrando falta de ímpeto, falta de força, falta de preparação. E De Jong sempre foi um cara fisicamente muito bom, né? E sempre tentava cobrir o buraco aí que alguém deixava, né? A gente viu De Jong muitas vezes no Barcelona de zagueiro. A gente viu De Jong virou um cara no Barcelona no Coringa. Tá precisando de um cara ali, coloca De Jong. Virou esse cara assim. Joga de zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda, primeiro volante, segundo volante e tal. Até que a gente viu um De Jong muito bem encaixado no time de chave da temporada 22-23, do lado de Busquets, com Pedro no meio campo, com Gavi de falso ponta ali. E a gente viu o melhor De Jong, talvez, com a camisa do Barcelona, né? E a gente falou, poxa, que jogador espetacular. Lembrando que nessa temporada veio a oferta do Manchester United, né? O Barcelona rejeitou e a torcida comemorou muito. Falou, nossa, aí sim, não podia perder esse cara para o Manchester United. Esse cara é importantíssimo para a gente. E na temporada se provou isso mesmo, se provou um grande acerto. O Barcelona não vendeu De Jong encaixou muito no time, foi uma peça muito importante para vitória, para o título da gente naquela temporada, o título da Supercopa, o título da La Liga, aquele título muito importante da temporada 22-23, um Barcelona muito sólido do meio campo, tá? E aí o tempo vai passando, senhores,
E decisões que você tomou lá atrás, se as coisas na frente não foram andando, pode virar uma decisão equivocada. E talvez a não saída de De Jong lá na frente pode virar uma decisão equivocada agora, mas eu vou explicar para vocês. Não tem como prever o futuro. Na época lá todo mundo achou legal, tá? Porque o que está acontecendo? O salário de De Jong não. O contrato de De Jong acaba em 2026. Ou seja, essa temporada 24-25. Então, ao final da próxima temporada, De Jong está livre de contrato. E digo mais, em janeiro da próxima temporada, dessa agora não, da próxima temporada, De Jong vai estar naquela situação agente livre. Já pode negociar com o clube que quiser. E aí saiu uma notícia de uma suposta oferta de renovação do Barcelona para De Jong. E a torcida ficou chateada porque De Jong não respondeu essa oferta ainda. A gente não sabe se essa notícia foi verdade, mas eu vou trabalhar aqui com a hipótese dela ter sido verdade e que De Jong ainda não deu a resposta. Então agora vamos fazer um exercício aqui, tá? Me permitam aqui pensar com a cabeça de De Jong, tá? Um jogador que, voltando de 2 lesões graves aí no tornozelo, um jogador que vê que a torcida já tem uma relação muito desgastada com ele, pegando no pé negócio de salário, rendimento, entre outras coisas, e vê que o time está funcionando muito bem sem ele. Todo time de futebol tem carências, tal, mas o time da gente evoluiu bastante, descobriu novos jogadores, recuperou jogadores aí que não estavam funcionando, contratou outros e o time da gente tem funcionado muito bem. O nosso meio-campo titular tem funcionado muito bem. Quem é o nosso meio-campo titular? Caçador, Pedri e Dani Olmo. De Jong olha para esses 3 jogadores e ele vê que ele está atrás. Eu não estou falando individualmente, não estou falando nível técnico, não estou falando de geral de FIFA. Vamos pensar grande, vamos pensar em taticamente, vamos pensar como o time funciona. De Jong olha para esses 3 jogadores, hoje, 12 dos 12 de 2024, e vê que na posição de caçador as coisas ficam complicadas para ele. É uma posição mais defensiva, uma posição de para-brisa, uma posição de corretor de erros, e caçador está voando. É uma das principais revelações da temporada. Na posição de Pedri, talvez é um lugar interessante para De Jong, mas De Jong não dá a pausa e o controle que Pedri dá. Pedri já faz isso de forma natural. De Jong é um jogador mais vertical. É um jogador que gosta de segurar mais a bola, gosta de correr com bola, gosta de fazer metros com a bola. É a principal característica dele. Pegar a bola e conduzir. Ele tem essa característica. Tem a característica de dar o passe, se apresentar? Tem. Mas a gente tem que entender que nesse momento Pedri está na frente dele. Foi aí que começou a testar De Jong um pouco mais avançado. Entrou no jogo contra o Mallorca, De Jong fez um gol, fez uma assistência ali e tal. A gente falou, pô, será que é aí a nova posição? E a gente vê ele entrando aí, pode só ser que ele se adapte melhor. Mas todo mundo tem que concordar comigo aqui que na presente data, Dani Olmo, que é natural da posição, joga melhor ali do que Frank De Jong. Então De Jong está observando a situação dele. Claro que trabalhando forte para reconquistar espaço. E aí pensando com a cabeça de De Jong. Se ele perceber que durante essa temporada, ele entregando o seu 100%, ele não vai conseguir um espaço de titular no time do Barcelona, não faz sentido ele renovar para ser um jogador de grupo. Senhores, não é questão de ego. Jogador de futebol tem um momento que alcança determinado status que ou o cara é titular ou o cara simplesmente não é o lugar para o cara ficar mais. E eu tenho certeza que De Jong está nessa situação. E digo mais. E na ordem de prioridade no Barcelona, um Gavi muito bem fisicamente, De Jong vira a 5ª opção. Tem Caçador, tem Pedri, tem Dani Olmo, tem Gavi e depois vem De Jong. Num cenário onde Gavi está muito bem fisicamente, porque no jogo de ontem você bota um Gavi que não botou porque Gavi, por embate ali, poderia se machucar, tá? A gente sabe que é uma lesão séria. Mas um Gavi ali ajudaria demais. E De Jong não tem essa faceta de brigar tanto assim, ainda mais sem confiança com botar o pé em dividida que tá desde o momento que voltou de lesão. Então se coloca na situação dele. Como é que ele vai fazer uma renovação com o Barcelona de mais 4 anos, 3, 4 anos, sem garantias que ele vai ser titular? Aí vem aquele papo. Rapaz, jogador time grande não pode ter garantias que vai ser titular, não. Isso é papo de treinador. Não tenho titulares, eu tenho 22 jogadores que brigam por posição. Não é bem assim não, senhores. Existe hierarquia dentro do time. E De Jong estava no topo. De Jong era titular. E agora ele vê que ele é uma opção para o Barcelona. Então vocês têm que pensar com a cabeça dele, para a carreira dele. Como é que ele vai renovar mais 3, 4 anos para ser reserva do Barcelona? Para ser reserva.
E aí coloca o Barcelona numa situação delicada. E qual é a situação delicada? Qual é a situação delicada? Que o Barcelona, em minha opinião, já falei na Inter e estou falando aqui, estou aqui para dar minha opinião, que o Barcelona não tem nenhuma outra opção se De Jong não aceitar uma renovação de contrato que supostamente chegou. O Barcelona não tem nenhuma outra opção a não ser vender De Jong ao final dessa temporada. Ao término dessa temporada, oferecer De Jong no mercado. E de antemão, já aviso para vocês que caro não vai ser. Que uma grande venda não vai ser. Por quê? Porque todo mundo está vendo a situação de De Jong no Barcelona. Todo mundo está vendo que De Jong perdeu espaço. E todo mundo sabe que o contrato de De Jong só falta um ano para acabar. Porque isso é informação pública. Então, meu amigo, De Jong será vendido por 20, 30, se achar 40 milhões, será uma venda extraordinária. E o torcedor vai lamentar muito. Mas o torcedor tem que entender o contexto da situação. Gente, isso não é FIFA, isso é vida real. Isso não é FIFA, isso é vida real. Olha o Real Madrid, a dificuldade que tem para encaixar certos jogadores no 11. Existe hierarquia no time de titular e de reserva. E a partir do momento que você tem vários jogadores que você tem a obrigação de botar para jogar, você perde seu time taticamente. E De Jong, nesse momento não, faltando um pouquinho para Gavi aí, tá? Que é o queridíssimo da torcida do Barcelona, é o meu jogador preferido. De Jong virou a quinta opção no meio-campo. De Jong virou a quinta opção no meio-campo, senhores. Então o Barcelona, se De Jong não aceitar, vai ter que vender esse cara e não vai vender caro. A mídia vai falar um escarcéu, os perfis que se dizem torcedores do Barcelona vai fazer um escarcéu, dizendo que o time não sabe negociar, não sabe vender. O time negou uma proposta por De Jong lá do Manchester United que talvez seria de 80, 100 milhões. E a gente aplaudiu. Ou diria que a maioria aplaudiu. Porque a gente acreditava no jogador. A gente sabia que o jogador poderia entregar um grande nível e que seria peça importante. Mas as coisas no futebol, como na vida, mudam no estalar de dedos, senhores. E o De Jong, que era fundamental na temporada 22-23, é um De Jong hoje que é uma quinta opção de meio campo, uma quarta opção de meio campo. E ele tem status de titular. Uma coisa é você ser uma quarta, quinta opção de meio campo e você ter esse perfil de reserva, como era um Keita, um Marco Bernal, que vai voltar na temporada que vem, até um caçador que está voando, mas se Gavi voltasse destruindo, acabando com tudo, você coloca um caçador no banco, ele não fica de cara feia. Ele não fica de cara feia, ele entende o seu papel. Está no contrato, senhores. Tem jogador titular, jogador de rotação, jogador estrela, jogador importante, reserva, goleiro suplente. Tem níveis de contrato. E De Jong é titularíssimo. E já que o Barcelona não pode garantir minutagens para ele, ele não vai aceitar uma renovação de contrato. Ah, a temporada é longa, Igor. Vai ter lesões. Concordo. Vai falar isso para De Jong na reunião. Ó, De Jong, Pedro está na sua frente, Caçador está na sua frente, Daniel está na sua frente. Quando a temporada é longa, você vai ter alguns minutos. E se os caras estiverem bem, igual tá nessa temporada aí, e olha que Daniel está machucando. E olha que os caras, imagine, De Jong vai falar assim, pô, quantos minutos eu vou jogar? Enquanto os caras estão jogando 800 minutos, eu estou jogando 70, estou jogando 100. Isso aqui, então é muito arriscado para a carreira dele. Fazer renovações de longo prazo para ser reserva. Então o Barcelona vai ter que fazer essa venda. Ou faz essa venda de qualquer valor, ou perde o jogador de graça. E, de antemão, eu já aviso aqui, dou um recado para aqueles torcedores que gostam muito de De Jong. Levanto minha mão, porque eu estou nesse bolo de torcedores que gostam muito de De Jong. Não adianta lamentar quando o De Jong sair e virar um grande jogador ou um jogador importantíssimo no time que ele for. Porque a gente sabe da qualidade dele, a gente sabe que isso é muito possível. Só que no Barcelona agora, nesse momento, ele é a quinta opção. Então, em outro lugar, ele pode virar esse jogador muito importante lá e é isso, pô. Tem hora que o jogador não funciona aqui por azar, por time, e vai funcionar em outro lugar e a vida segue. Lembra no começo da temporada, quando eu fiz um vídeo sobre Gundogan, a saída de Gundogan? Gente, é só business, negócio. O Barcelona contratou um jogador mais jovem para a posição, o time vai jogar numa pressão diferente, esse cara não vai ajudar na pressão, tem um overbooking de jogadores na posição e De Jong vai sair. Muita gente nos comentários, vendeu o melhor jogador do time, o Barcelona fazendo loucura. Não vejo ninguém aqui agora voltar e falar bem assim, poxa, como o Gundogan está mal no City e junto ao City, né? Porque o City está todo mal. Um De Jong, um Gundogan que não consegue pressionar muito bem, um Gundogan que já está com a idade mais avançada, então virou uma decisão acertada. E aí aqui, baseado em salário, baseado em hierarquia, baseado em espaço, baseado em trazer outro tipo de jogador que vai aceitar um papel de reserva, um jogador mais forte, mais marcador, tipo um Keita.
é a melhor opção para o Barça vender Frank de Jong, infelizmente, por um valor que não será o valor que vai agradar a torcida, ou o valor que a torcida julga que é o correto. Aqui no Transfermarkt, de Jong está custando 60 milhões de euros. Eu acho impossível vender por esse valor, faltando um ano para acabar o contrato. Ainda mais todo mundo entender nessa situação. Então essa é a minha opinião. De Jong, se essa oferta de contrato de renovação chegou, De Jong está certo em não aceitar, porque ele está esperando para ver como ele vai ser utilizado nessa reta final de temporada. Ele está vendo se ele vai ganhar algum papel mais de protagonista, não está errado. E se De Jong não aceitar a renovação, ao final da temporada o Barcelona precisa vender, porque senão vai perder um jogador de graça. E aí vai perder a oportunidade de trazer outro tipo de jogador que vai aceitar um papel secundário para compor o elenco, para ajudar a defender, a sofrer, a dar carrinho, a ganhar altura, ganhar jogada aérea, como a gente precisava no jogo contra o Borussia Dortmund ontem, tá? Então essa é a minha opinião. Acho que nessa temporada De Jong tá aí e é excelente ter De Jong como opção, e eu acho que tem que ser usado o máximo de vezes possível para a gente usufruir disso, para Pedri descansar, para Dani Olmo descansar. E talvez, senhores, eu estou falando, eu não acredito nisso, mas a gente pode aqui, talvez, daqui a 3, 4 meses, estar falando um vídeo diferente. Olha, De Jong cresceu tanto que tal jogador desse trio aí perdeu a posição e, de fato, agora faz sentido uma renovação de contrato. Faz sentido De Jong permanecer, porque jogando agora do jeito que Flick botou aí, De Jong reconquistou o seu local, o seu lugar. O que eu acho muito difícil, tá? Então essa é a minha opinião sobre De Jong, o que eu acho dele agora, no futuro, no presente e no futuro, e o que eu acho que o Barcelona deveria fazer, e minha opinião se eu fosse De Jong. Eu falei de tudo aqui que eu queria falar, tá? Espaço tá aberto para vocês aqui, deixem nos comentários a opinião de vocês sobre De Jong, presente, futuro, renovação, se coloque na posição dele, se coloque na posição do Barcelona, se vocês concordam com o que eu tô falando, se não concorda, espaço está aberto aí, fique à vontade, tá? Mas é isso. Depois eu penso em fazer um vídeo para vocês também sobre aspecto defensivo, defesa do Barcelona, que eu sei que preocupa muita gente, tá? E a gente vai se falando, tá? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.